Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Espírito Santo, Massa. E aí, todo mundo animado? Boa noite, Boa pessoal. noite, pessoal. Professor. Boa noite, Marcos. Boa noite, antes pessoal. Sempre um prazer. Muito obrigado, professor, mais uma vez por estar aqui com a gente. Acho que a gente quase já dispensa a apresentação, né? Mas vamos fazer por formalidade, você já é quase da casa aqui, com muita honra. Esse é o professor Espírito Santo, pessoal, foi um professor de faculdade, né? Foi a primeira pessoa a me ensinar alguma coisa de macroeconomia, também tive aula de mercado de capitais com você, né, professor? Foi letiva que eu fiz de ADM. Primeira pessoa que eu tive com contato com o mercado, foi economista da Orama, da aula até hoje, e está como economista da Wii Investimentos. Professor, já foi gestor, já foi trader de juros, já foi várias coisas. Já foi tudo, já foi até DJ, pô. Então vamos embora. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Prazer enorme, Márcio. Obrigado pelo convite, Márcio. Sempre um prazer. Bom, a gente tem bastante pauta aqui, né? Eu acho que a gente pode começar por Brasil, Massa? Pode ser? Vamos embora. Professor, lá. Você, salvo engano, junto com o seu time, vocês também estimam um target, né, para o Ibov no ano? Sim. Por curiosidade, antes de começar, vocês botaram o que para esse ano? Então, Max, eu até escrevi um artigo na minha coluna explicando, né, no final do ano, as nossas projeções. Eu só queria reforçar isso, né, porque eu acho que é importante, diante de tudo que está acontecendo. Né, na hora que a gente projetou o Ibovespa, e aí é aquela coisa, eu não posso deixar de seguir o livro, eu dou aula, eu não posso chegar para você dar aula lá na faculdade e depois chegar lá no jornal e escrever outra coisa. Não faz muito sentido. Meu aluno nunca mais vai olhar para mim, não vai acreditar. Então, o que acontece? Quando a gente faz projeção, a gente tem várias maneiras de fazer. Eu tenho até uma projeção de Ibovespa que eu faço usando aquele modelo Global CAPM, mas, na verdade, quando eu fiz a projeção no final de dezembro, ali, meados de dezembro, eu fiz por valor esperado. Então, eu peguei e atribuí probabilidade das coisas acontecerem, né, diante dos cenários. Um cenário que a gente acha mais provável e os cenários de cauda, né? Então, nesse aspecto, quando a gente distribuiu a probabilidade desses cenários acontecerem e associou o Ibovespa a cada um desses cenários, a gente chegou a um valor esperado de 172 mil. Né? Mas é aquela coisa, tem ali o mais provável, tem o cenário, né, otimista e o cenário pessimista. No cenário otimista, a gente bate lá 240. Mas, na hora que você bota lá o cenário pessimista e o mais provável e faz o valor esperado, chega a 172. Então, esse é o nosso número, 172, mas se as coisas forem para o lado que a gente imagina, olhando sobre esse aspecto, né, de que as coisas boas vão acontecer, bate no 240. Só que, né, nesse aspecto aqui, que eu estou reforçando, o cenário provável é 60% de probabilidade. Né? E nesse cenário provável, a gente está longe de ir nesses 240, é óbvio. Né? O 240 se a gente tiver uma mudança de governo, e mais do que isso, né, ter uma mudança de governo com sinalização efetiva de que o fiscal vai mudar, né, para que a gente possa, sem dúvida, né, dar uma ajudada no Banco Central a fazer a queda da Selic, além do que a gente imagina com esse fiscal que está aí. Então, nesse aspecto, Max, eu acho que é importante, né, porque está todo mundo aí falando de 200, 250, mas aí eu me lembro que eu fiz essa pergunta na minha coluna lá. Você está botando 200, 250, independente de qualquer coisa? Porque o que aconteceu nesses 20 primeiros dias de janeiro, né, que está aí ainda acontecendo, é algo que eu poucas vezes vi. Entrou em 20, 25 dias dinheiro estrangeiro que corresponde a tudo que entrou em 2025.
E isso, evidentemente, né, tem uma série de explicações, né, como o pessoal está falando aí de rotação das carteiras lá de fora, tudo isso. Mas eu não sei se a gente, né, pode acreditar que o Brasil virou o queridinho, né? Porque está subindo, né, tudo que é emergente. Você pega a Colômbia lá, qualquer coisa que seja emergente está subindo. Qualquer coisa que você vende dólar e compra está subindo. Boa, professor. Acho que essa temática, né, é muito interessante, porque tem alguns indicadores que a gente pode olhar, né, quando a gente vai ver o Ibovespa, né? A gente pode ver o preço-lucro, que por si só não diz tanta coisa. Você pode ver o preço-lucro cruzado com a taxa longa, com a taxa real longa, né? Que aí você começa a ter uma visão um pouco mais ampla. E, por exemplo, professor, quando a gente olha o preço-lucro hoje só do Ibov, aquele desenhozinho que todo mundo coloca, né? Você vê que ele está um pouco acima da média dos últimos 11. Está 11. Exatamente. Só que aí quando você cruza isso com a taxa real longa, que está hoje seus 7,3, 7,4, alguma coisa do tipo, que esse equity risk premium, né, o que você tem de prêmio para comprar ação, está mega comprimido, né? Um patamar mínimo dos últimos 6 anos, alguma coisa assim. E tem um estudo do BTG que eu achei interessante, que fala que o Ibov, para ele estar, vamos dizer assim, ajustado, né, porque ele deveria estar no preço com a taxa real longa a 5%. Ou seja, a NTNB teria que fechar a longa, né, dos seus 7,40, 7 e pouco para 5, para você entender que esse Ibov hoje está no justo, né, vamos dizer assim. Então, o PL por si só engana muito, né? Mas como você teve esse fluxo muito forte, aí entra aquele dilema, né? Beleza, ficou caro, mas você vai comprar agora porque tem fluxo? O Brasil é uma meme coin, você compra porque tem te comprando? Essa é a lógica? Ou é a hora de tirar o pé porque começa a ficar esquisito, né? Você olha, por exemplo, professor, as 3 principais do índice, né? Que dá Itaú, Vale e Petrobras, os 40 e poucos por cento, 40%, as 3 estão muito caras. Você pode discorrer aqui sobre por que as 3 estão caras, né? Sim. Criou-se um mercado, assim, mais difícil. Diante desse mercado mais difícil, professor, qual que é a sua visão hoje? Assim, a sua experiência? Começa a surgir narrativa, né? Que a eleição não importa, que, assim, mesmo se o Lula for reeleito, etc., o gringo não vai ligar, enfim, né? O Max, essa pergunta é muito boa. Assim, você falou experiência, eu tenho 38 anos de mercado, né, estou há 26 anos em sala de aula, eu estudo né, mercado aí há muitos anos, estou né, constantemente estudando, correndo atrás, tentando ver se eu descubro coisas que possam dar pistas. Estava fazendo 7 anos de idade, eu recebi um presente de Natal, que eu queria muito, que era uma vitrolinha na minha época lá, eu era garoto. Aí eu falei para o meu pai que Papai Noel era muito legal, e meu pai falou, meu filho, Papai Noel sou eu. Então, assim, com 7 anos de idade, descobri que não existe Papai Noel. Coelhinho da Páscoa eu nunca acreditei, até porque eu estou ficando diabético, não posso comer mais chocolate. Então, assim, essa história de que a eleição não faz preço para mim, Papai Noel. É Coelhinho da Páscoa. Isso para mim, uma mentira. Ou então o mercado mentiu todos esses anos, cara. Esse é o ponto. Porque ficaram o tempo inteiro batendo, que o fiscal é um problema crônico, que a gente vai crescer 10 pontos nesse governo a dívida PIB, que o arcabouço do Haddad não funcionou nada, porque ele entregou um número que é 0,1, mas na verdade é 0,6. Então, o mercado bateu para agora chegar e dizer que o Lula 4 vai ser maravilhoso. Então, assim, alguém está mentindo. Ou estão mentindo agora ou mentiram o tempo inteiro. Mas tem que ter coerência, entendeu? Não é porque o dinheiro está entrando agora que não vamos olhar o que vai acontecer. E lembra, tem uma coisa, Max, você foi meu aluno, né, e sabe bem disso, que eu gosto muito de falar isso.
o fundamento, ele é o alfinete da bolha. Então, na hora que o fundamento aparece, os preços convergem para onde tem que convergir. É óbvio que o fluxo enorme, ele, naquele momento, ele faz preço, como está fazendo agora. Mas você mencionou, está muito correta a tua análise. Tem alguns papéis que já bateram o preço. No outro dia eu vi, alguém falou, um desses bancos, não me lembro quem foi agora, que o preço justo de Vale para o fim do ano é R$100, pô, bateu 90. Então é aquela coisa, em um mês o cara bateu o preço da Vale para dezembro. Acho que tem alguma coisa aqui que não está, né, conjuminando. E tem outro aspecto, a gente não está olhando para os desdobramentos de eventuais problemas que acontecem lá fora. Mas é exatamente por isso que o gringo está vindo para cá. Bom, o cara está largando o dólar, mas ele até agora ele não largou a bolsa dele, né? Porque se você olhar, a bolsa dele está na máxima, está lá muito, muito perto da máxima. E o cara está fazendo uma rotação de quê? Ele está vendendo Bitcoin e comprando no Brasil, né? Por que o ouro e a prata tiveram aquele estresse na sexta-feira? Porque o Trump surpreendeu e botou lá um cara que já foi diretor do Fed na crise de 2008, que ele tem ali conhecimento, ele tem experiência, e aí pronto, aí desaba 35% num dia, nunca vi isso, normal, vi lá na né? década de... Não é normal, né? Óbvio que não é. Então a gente está tratando tudo isso como se fosse, né? Não, faz isso, compra aqui, vende ali. Na hora em que o mercado perceber, né, que a eleição não é tão simples, porque hoje saiu uma pesquisa, vocês devem ter visto, certamente. Né? E nessa pesquisa, o que está lá? O Flávio, ele sobe, né, mas é aquela coisa. No dia do Flávio, que o Flávio foi anunciado, né, até brinquei, foi outro 7-1, porque caiu 7 mil pontos em uma hora. Hoje o mercado chegou uma hora lá que ele estava caindo 5 mil pontos. Né? Então, se a eleição não fizer preço, essa história de que, olha, o Lula vai ganhar e a gente está, desculpa a expressão, andando e defecando para a política, isso aí realmente vai ser uma baita surpresa, aí vai chegar a hora de eu me aposentar. Eu acho que até uma coisa que a gente que preocupa um pouco, né, professor, porque a gente sabe que o PT ele só se mexe quando você tem um estresse muito violento, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, ano passado, que inclusive a gente aqui no TC, a gente tinha essa linha, né, que o Lula ia ter que recuar, que até ele fez aquele videozinho com o Galípolo e com a Haddad, se eu não me engano, os três numa mesinha lá, e acabou que ali foi a máxima dos juros. E a gente sabe que tem um ajuste muito pesado que a gente vai ter que fazer em 2027, né? Senão a dívida ela caminha para explodir, né? A dívida PIB. E nesse nível, né? Eu acho que eles ficam até tranquilos, porque assim, você vê que qualquer coisa, passa 10 bi fora do arcabouço, o dólar no dia cai meio, né? Então eles devem olhar e falar, cara, a gente está fazendo tudo certo aqui, né? E realmente a gente salvou a democracia do país, né? E assim, eu concordo com essa visão, e eu acho que se for para eles fazer algum ajuste em 2027, eu até queria sua opinião, o que resolveria, vai precisar de muito estresse, porque senão eles não vão recuar, né? Então, mas você está correto, não é razoável apostar num ajuste fiscal com o Lula reeleito. A gente aqui na Oi, né, a gente conversou muito sobre isso, a gente acredita que o mais provável, aquele cenário que eu botei lá de 60%, mais provável é que o Lula se reeleja. Né? Acho que o Lula, ele só perde se ele decidir, por alguma razão, não concorrer. Né? Ou se, na hora H, mudar
essa composição que está aí. Acho muito difícil que o Lula não se reeleja. De qualquer maneira, né, o Lula se reelegendo, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o Haddad para voltar para ser o ministro, e aí a gente vai fazer, olha, o arcabouço, a gente vai mexer no arcabouço, o mercado vai acreditar? Eu acho que não vai acreditar. Sabe por quê? É o que eu falei. Quando você começa a tirar, fazer exceções, aí você consegue qualquer número. No outro dia, eu até participei de uma live também, ou de uma entrevista, não me lembro mais, e eu falei, olha, pessoal, lá em casa, no meu orçamento, eu tenho uma planilha Excel, e nas despesas eu tenho várias linhas, né, como qualquer um. E aí, no final, eu somo as receitas, somo as despesas, tenho saldo. Muito bem, se eu chegar na hora de somar as despesas, vou tirar essa linha aqui, vou tirar essa linha, vou tirar essa linha, vou tirar essa linha, porque essa linha aqui é feia, não quero. Aí pronto, eu fiz o número que eu quero. Eu vou fazer qualquer número, massa. Qualquer um. Então, quando você começa nessa ideia, né, de tirar um monte de rubrica, né, fazer as exceções que, teoricamente, o Congresso autorizou, aí a gente chega a qualquer resultado. Mas é uma peça de ficção. E aí, de novo, eu vou falar o que eu mencionei ainda agora. Não acredito mais em Papai Noel há muito tempo. Então, achar que o governo, se for reeleito, vai ser austero e entregar aquilo que a gente espera, eu acho que é acreditar, né, em alguma coisa desse nível. Eu adoraria que fosse, mas é difícil de pensar, né? Quando a gente teve lá o governo do Lula, o primeiro, o Lula 1, que ele surpreendeu, que veio com Palocci, que veio com Meirelles, e aí fizeram aquele superávit, aquilo sim foi uma grande surpresa. Muitos falaram que o Lula 3 ia nessa linha, e não foi. Agora, se o Lula 4 vier e ele fizer algo que nem o Lula 1, é muito, muito, muito improvável. Boa, Concordo. boa, professor. Continuando aqui, né? É engraçado que nessa linha é que no fundo a gente pode falar, o mercado tá maluco, etc, etc. Mas existem dois mercados, né? Porque quando a gente olha a bolsa, tudo bem, a bolsa disparou, né? A gente comentou aqui que acha que potencialmente ficou cara. Só que quando a gente olha juro, principalmente juro real, não fechou nada, né? Inclusive, teve muita gente, né, até uns fundos que a gente conversa, que preferiram ir nos juros por achar mais assimétrico. Eu não acho errado, né? Assim, o que eles fizeram, estão perdendo dinheiro, né? Porque às vezes o cara monta no Ibov, alavanca no juro real e o Ibov andou para cacete, juro real não. Eu estava até montando um gráfico aqui, depois do tempo eu pego, que você compara, né, a NTNB longa nesse ano, ou no último ano para cá, contra a bolsa, você abriu um gap gigantesco, né? Geralmente fica parecido, porque se o juro longo fecha, você entende que o prêmio de risco cai, a bolsa anda, né? E dessa vez não foi assim. Aí então tem dois cenários, né? Ou o juro real fecha, seja, sei lá, Lula infartou, Lula não vai competir, Lula perdeu. Eu pelo menos não acho que feche antes da eleição, né, professor? Não sei se tem uma visão diferente. Por que fecharia esta eleição? Se não fechou até agora, é porque o mercado sabe que, assim, não é um caminho, como é que fala, quando tem dois lados? Esqueci. Só tem duas saídas possíveis, né? Uma vai para Galeão e Cumbica. Uma vai para uma saída que pode ter uma resolução. Não é difícil resolver, né? Vamos combinar. É 1,5% estrutural do PIB, só que sobe todo ano, né? Na época da Dilma era 3%, né? É o dobro do atual. Só que se continua o governo atual, vai subir todo ano, né? Aí seu e-mail vai virar 1,7, 1,8, 2, 2,5. Aí você tem um déficit estrutural que vira um problemão. Dito isso, a gente viu que essa alta, ela foi por esse fluxo, né? E esse fluxo não foi só para a América Latina e outros países, né? Você falou de metais também. É sintomático. Hoje a gente olha já meio que prata e pensa, puxou prata,
talvez seja um dia bom para Latam. Assim, não tem nem sentido você pensar dessa forma, mas é o que está acontecendo, né? Se olhar das últimas semanas o índice de América Latina e comparar com prata, está muito parecida a correlação. E no fim é isso, né? Virou o trade de debasement. O dólar cai e o mercado corre para esses ativos. Só que, professor, tem uma coisa aqui acontecendo, que foi justamente nesse dia que a prata caiu 35, 40, que pode mudar isso, né? Queria ver sua opinião. Teve a indicação do Warsh, né? Um dos motivos que fez até a bolsa dar uma catapultada maluca, a DXY bateu low 96, 95, foi quando, além daquela fala do Trump, que ele não ligou muito pro dólar, foi quando o Ryder ele subiu nas probabilidades, né? Como o indicado do Trump pro Fed. E quando veio o Warsh, teve esse momentum crash. E o Warsh, o pessoal conhece já, né? Ele fala de baixar juros, né? Em linha com o que o Trump quer, mas ele olha uma coisa que ninguém fala, professor, desde 2009, que é você voltar com o quantitative tightening. Você mudar esse regime do Fed, onde o Fed ele meio que é o provedor de liquidez, né, para ativos, e você deflaciona, às vezes, a economia em prol de inflacionar ativos. E, de fato, o Warsh foi nessa linha, essa mudança de regime no Fed, né? O Fed com balanço menor. O balanço de ativos do Fed reduzindo no tempo. O que você acha que a gente tem daqui para frente para metais, para dólar, DXY, que agora a coisa mais fácil do mundo falar que o DXY vai cair para sempre, né? Ah, porque o Trump é isso, ninguém confia. Mas você acha que a gente, daqui para frente, com esse cenário, essa mudança do Fed, o que você projeta? Bom, Marcos, a primeira coisa que eu acho é que você teve um bom professor de macroeconomia, porque a sua análise é muito boa. Tem um aspecto que me incomoda muito, né? Que quando o mercado está nessas tendências, como a gente tem visto, né, de uma direção só, sobe tudo, ou cai tudo, né? E eu fico sempre muito receoso. Tem um ponto aqui que quase não vejo ninguém falando, né? Mas vai um pouco aí na tua direção. Se você está tendo um preço de prata explodindo, preço dos metais subindo, isso, em algum momento, não muito distante, vai bater na inflação industrial. Então, a inflação global, ela não vai cair para os patamares que os mercados imaginam, ou pelo menos os bancos centrais, né, que são as metas. Acho muito difícil que as inflações convirjam para as metas diante, né, de uma inflação tinhosa e que vai pegar, muito provavelmente, essas altas, né, dos metais sobre a indústria. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, eu acho, né, pela experiência aí que eu vi, né, eu passei lá pela crise de 2008, né, o Fed ele teve grandes aprendizados e o Washington ele estava lá. Então, não acho que a queda de juro do Fed vai ser tão intensa ou, eventualmente, aquela que o Trump gostaria. E isso é estranho, não é? Porque o que o Trump fez? Ele está colocando alguém que supostamente não vai entregar o trabalho que ele está pedindo, não é? Fazer o juro vir lá para a faixa de 2, alguma coisa assim. Então, é estranho essa escolha, mas eu achei boa, de qualquer maneira, porque se a gente tivesse um Fed desleixado, né, entregando para Deus, eu realmente acharia muito ruim. O que eu vejo, né, que é mais importante nisso tudo? É que está havendo, e você sabe bem disso, todos aqui que estamos assistindo, está acontecendo uma mudança de paradigma do principal fator, o principal número de renda fixa, que é a mudança da política monetária no Japão. Então, você está mudando o carry trade global dos últimos 30 anos. Então, a renda fixa, ela se acostumou com o Japão dando juro a zero
E aí era uma festa. E agora isso está realmente mudando. E essa mudança, ela ainda não se cristalizou, ela ainda não influenciou aquilo que eu imagino que vai influenciar em algum momento não muito distante. Então, esse ajuste da política monetária global, muito impulsionada pela mudança do Japão, vai ter consequência. Por isso, na minha cabeça, e aí eu me lembro que eu escrevia muito tempo atrás uma coluna, e depois agora uma nem tão distante, sobre a compra de ouro, porque os bancos centrais, eles iriam fazer o que fizeram, né? Reduziram a sua exposição aos títulos americanos e começaram a comprar ouro, né? Que fez essa alta, né, do último ano, um ano e meio. O outro aspecto que também a gente não pode desconsiderar é o seguinte: essa geopolítica, ela também é outra. No outro dia eu escrevi isso também, Max, porque o que me parece que vai acontecer, que está acontecendo, é que todo aquele desenho, aquele arcabouço, usando a palavra, né, institucional e que guiou o mercado desde o final da guerra, lá em 1944, do acordo de Bretton Woods, né, tudo isso está empurrado. Porque agora, com o Trump, com o Putin e com o Xi Jinping, isso está mudando. Então, hoje, os organismos multilaterais, eles perderam totalmente sua relevância. E isso entra também FMI, Banco Mundial. E agora a gente vai ter um mundo onde nós temos os americanos, os chineses e a Rússia, né, fazendo ali a sua área de influência. Então o mundo está dividido agora nas grandes potências. Então você muda aí os últimos 60 anos, 70 anos, para algo totalmente novo, depois de uma geração. Isso ainda não fez preço e vai ter consequência. Logo, o que eu estou querendo dizer é que existem muitas variáveis e os bancos centrais, eles vão precisar se adequar a esse novo formato, né, de política monetária no Japão e de novo desenho, né, da geopolítica global. Nada disso, na minha leitura, incorporou definitivamente. O que a gente teve, de fato, foi uma alta no ouro e nos metais que, de alguma maneira, já representam isso. E a outra coisa que também tenho visto muito pouca gente falando, posso estar errado também, né? É que eu acho, por exemplo, que essa queda que teve aí de criptomoeda, de Bitcoin, já tem a ver um pouco com essa história lá do Japão, né? Eu acho que tem muita gente que tinha feito carry trade para cripto, né? Você falou uma coisa que, desculpa te interromper, eu tenho falado, eu falei isso hoje até, depois eu complemento aqui. Ninguém está comentando disso, talvez cripto seja o único mercado que esteja olhando para onde está indo o Yen hoje, né? Exato. Se você falou isso, parabéns, você teve um bom professor. De novo, tudo o que está acontecendo no mercado de cripto é uma indicação que pode, e na minha cabeça vai transbordar. Vai transbordar em algum momento para a Bolsa lá fora. Eu vou repetir, a Bolsa lá fora ela está incólume, ela está passando incólume disso tudo. Antes da gente entrar no ar, eu tinha perguntado para vocês sobre o resultado lá da Google, né, de Alphabet, e aí o resultado, né, o Massa tinha falado que o CAPEX tinha sido muito alto, no primeiro momento caiu 5, já está com 2 de alta, fechou? Está aí com 2,30 de alta agora que eu estou vendo. Então o mercado está cagando para essa. Isso é um número ruim, buy opportunity, caiu compra. Não
imagino que isso vai perdurar à medida que o tempo vai passar. E, só para encerrar, que eu já estou falando muito e nem dou oportunidade, tem as eleições daqui a pouco lá nos Estados Unidos também. Teve uma eleição lá de senador no Texas. As coisas podem estar mudando para o Trump, e isso também complica a situação para ele e pode ter consequência, né? Eu travei aqui, desculpa. Você falou do Texas, votação, é isso? Isso. Ah, legal. Também, que ele está perdendo o voto ali, né? Pela primeira vez, republicanos, né? Quebrou o Estado, né? Porque as empresas pequenas e médias de petróleo e de serviços foram para o espaço. Aí realmente eu tinha comentado sobre, né? É simbólico. E professor, deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu mostrar. Confirma para mim se estão vendo, por favor. Tá na minha tela, tá vendo? Tô vendo. Aqui é nada demais, né? Só para ilustrar um pouco para o pessoal ver o que a gente falou, né? Aqui é o Ibov contra um título de Tesouro IPCA, né? NTNB. Isso. 45, 50, né? 55, né? É um título longo. Geralmente é muito correlacionado, né? Um sobe, outro sobe, um cai, outro cai. Às vezes um vai mais do que o outro. Mas olha a boca de jacaré recente que abriu, né? Isso foi o quanto melhorou de juro real recentemente, né? Nada. E a Bolsa fez essa pancada toda. É isso aí. O que não, hoje no almoço, aqui eu estava almoçando com o pessoal aqui da Way, e a gente estava falando sobre isso. Se você pegar lá, por exemplo, a B40, ela está dando mole aí nesse preço, nessa linha, né? Bom, se a gente descobriu o petróleo aqui, somos Flamengo, não, se bem que Flamengo não anda bem, né? Mas está tudo dando certo. Por que a Bolsa sobe e o prêmio na B não está mudando quase nada? Algo não faz Lé com Cré. Então, esse teu gráfico aí está absolutamente correto. É muito curioso, né? Esse tipo de coisa acontecer tão grande e num ano que, em tese, tem um risco, né? Adicional, que é a eleição. Mas, voltando ali para o Japão, que você comentou, professor, esse gráfico, eu queria pegar outro gráfico, esse não está tão bom não, mas assim, qual que é o problema do Japão? Ele é estrutural, tem uma política fiscal frouxa, hoje tem crescimento lá, né? E você tem inflação. A inflação lá está rodando nos 3 e pouco, obviamente isso é alto, então o BOJ tem que subir mais juros, só que o BOJ subir juros não é tão simples, né? Porque é um país, um acreedor do mundo, a dívida PIB 300 e poucos %, etc. Então, o que é a moeda, né? A moeda fraca é um sintoma de um país doente, né? E é muito curioso, professor, porque o DXY está fraco, né? Até um papagaio hoje repete que o DXY está fraco. Só que você vê o dólar contra o ien está quase na mínima histórica, a mínima dos últimos, sei lá, 30 anos, 40 anos. E as últimas vezes que chegou nesse patamar de 1,59 e 160 foram sempre quando ou o Japão tinha que subir mais juros do que imaginado, ou o BOJ intervia no câmbio, né? E quando o BOJ intervém no câmbio, acontece o que você falou, aquele unwind do trade do ien, que é o que financia muito risco no mundo, principalmente cripto, tech. Então, enquanto a gente ficar falando de tanta coisa, mercado caro, fluxo, o ien está de novo voltando aqui para o topo, né? E essa queda aqui, professor, foi uma queda meio artificial, né? Porque foi quando começou a ter rumor que o Fed em New York estava sondando bancos nos Estados Unidos, que o próprio governo americano iria intervir. Obviamente, a moeda sentiu, né? Só que foi desmentido pelo Bassett, etc, e está aqui voltando. E a inflação no Japão está alta, e recentemente commodities subiram. Esse é um fator de risco aqui importante, né? Você está absolutamente correto, Max. O problema aqui é o seguinte: se nós... você falou um negócio que me lembrou do início da minha carreira. Quando eu entrei no mercado financeiro, ali no final, 87, né, quando eu entrei,
e aí depois quando fui para o banco em 88, e aí eu operava moeda, né, tinha muita intervenção de bancos centrais no mercado de Forex, bastante. Né? Depois isso acabou, né, sumiu, desapareceu. Se a gente, por acaso, voltar a essa época de intervenções de bancos centrais no mercado de Forex, isso vai trazer muito ruído, muito ruído. Eu, sinceramente, estou muito incomodado com essa história do Japão, porque isso não é algo que aconteceu num período curto, 2, 3, 4, 5 anos. Não, isso foram várias décadas, volumes extraordinários. Então, essa mudança, né, se você pegar o juro longo lá no Japão, ele já aponta para uma mudança efetiva. Por isso, eu acredito que o mercado está muito leniente, ele está meio assim, não, isso aí é uma questão conjuntural. Não acho que o mercado vai, na hora que realmente se acontecer o que eu imagino, que o mercado vai eventualmente caminhar aí para uma prata da vida aí. Vai ter um período aí que vai dar, né, um susto muito grande. Eu espero que não aconteça, mas para mim é algo que está no meu radar, cara. Boa, professor. Realmente é algo meio que estrutural, né? Intervenções não vão resolver. E tem um outro ponto, Marco. E tem um outro ponto, Marco, se você me permite, claro, né, que tem a ver com a minha coluna de segunda-feira, de anteontem, né? Convido aí os que estão nos assistindo a dar uma lida, que tem a ver com essa questão do comportamento da taxa de câmbio aqui, né? Na semana passada, né, teve lá um evento que o Stubeck falou que o câmbio é 4,40. Eu, sinceramente, eu tenho o maior respeito, né, pelo Stubeck, por quem sou eu. Eu acho que o câmbio é 4,40 se tudo funcionar, se tudo der certo, se o país for um país maravilhoso. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o livro que eu usei com você, quando você foi meu aluno. Eu peguei o livro, fui lá, né, olhar balanço de pagamentos e taxa de câmbio. Então, quando você olha o balanço de pagamentos, como está a fotografia do balanço de pagamentos do país? Fizemos um déficit, né, de 3%, em torno de 3% do PIB em transações correntes. Né, o dinheiro de investimento direto, ele entrou para suprir esse déficit. Só que, quando a gente olha prospectivamente, será que vamos ter entrada de dólar suficiente para que a gente supra a necessidade de financiamento de transações correntes? Porque se nós tivermos uma situação global pior, qualquer coisa que vá nessa linha de tudo que a gente está conversando aqui, lá de fora, e que, de alguma maneira, não traga o dinheiro especulativo para cá, o dinheiro de carteira, o dinheiro para bolsa, o dinheiro para título, qualquer coisa que possa deixar o investidor estrangeiro mais refratário, será que para um câmbio a 4,40, 4,50? Isso me incomoda muito, porque eu estou pegando o livro tradicional, né? Estou pegando o livro do Simonsen, estou jogando na lata do lixo, meu Deus. Como? Como que a gente vai financiar o balanço de pagamento com dólar a 4,50? Né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando o câmbio valoriza, você tem um problema de competitividade, né? Tanto de comércio de mercadorias quanto de serviço. Né? Vai viajar mais, vai remeter mais, então
fica difícil de imaginar que o câmbio, né, vá para 4,40. Ele pode ir para 4,40, pode ir para 4, se o Brasil virar a Suíça. Agora, se a gente continuar, né, com a dívida crescente, sabe por quê, Max? Tem uma formulinha, né, que eu não me lembro se eu cheguei a fazer isso lá na faculdade com você, que é aquela fórmula que a gente usa, que é muito tranquila, para você enxergar qual é a necessidade de superávit para você financiar teu fiscal de boa, né? Então, hoje, pelas minhas contas, posso estar errado também, a gente precisa aí de quase 4% de superávit para inverter essa questão fiscal. 4% de superávit. A gente está fazendo quase 1 de déficit. Como? E aí, se achar que o câmbio vai para 4,40, então é aquela história. Vai precisar, se o Lula ganhar, mudar tudo, ou aí sim, um outro governo que eventualmente ganhe, que acho difícil, sinalize algo nessa linha. Então, o que acontece, Max? Só para encerrar aqui esse raciocínio. A inflação, ela foi muito, muito ajudada pelo comportamento da taxa de câmbio nesses últimos meses. Agora, se a taxa de câmbio não continuar colaborando, não dá para o Banco Central ir abaixo dos 12,25, que é o meu número para esse ano. E aí, na hora que você bota 12,25 para fazer o valuation, também não é para ir para 250 mil. Entende? Como tem tanta ponta solta, esse é o problema. Então, esse fluxo astronômico, ele pode estar, de alguma maneira, passando uma sensação de que a gente está fazendo dever de casa. Porque o ordinary people, as pessoas que não entendem, né, olha, a bolsa está subindo 15%, o dólar está caindo. Que país maravilhoso! Porque o cara não está sabendo que a Colômbia está subindo também. Então, essa percepção de risco, ela fica muito contida na gente aqui de mercado financeiro, mas o povão não tem essa coisa de que é o pessoal fazendo rotação, essa palavra está na moda, rotação das carteiras. Não, pô, aí o cara vai lá, vai votar, não, olha só, o governo é maravilhoso, a bolsa está subindo, o dólar está caindo, significa que o país está ótimo. Inclusive, não é bem assim. Você argumenta, né, professor? Você vai falar com uma pessoa de fora do mercado, né? Você está falando com, sei lá, seu sobrinho esquerdista, petista louco, assim. Ele vai falar, ele vai tirar onda com você. Aí, Alexandre, eu te falei que o dólar não ia cair com o Lula, que a bolsa ia andar, não sei o quê. Você vai falar o quê? Mas a dívida PIB, olha, o fiscal, veja bem. Ele vai falar o quê? Ele vai dizer que... Tem um amigo meu que me fala isso direto, cara. Então, assim, e fica mandando meme. Ô Max, eu no outro dia, tem uns 10 dias mais ou menos, alguma coisa assim, eu recebi uma mensagem pelo LinkedIn de uma ex-aluna minha de muitos anos atrás, muitos anos atrás. E ela chegou e falou assim, professor, estou passando aqui porque encontrei com alguém, conheceu você, e eu falei que você foi um cara que marcou muito a minha carreira, a minha vida profissional, porque eu estudei economia com você, e toda a prova sua, você sabe disso, tinha lá aquela questão, explique para o leigo. Né? Você lembra disso, porque toda a prova minha tem a explicação, né, para o leigo. E eu sempre falo, né, explicar para o leigo é não usar matemática, não usar gráfico, não usar essas expressões do economês. É isso, a gente tem que explicar para o leigo, porque o mercado financeiro é desse tamaninho, né? É um caroço de feijão perto do todo. E explicar para o leigo o que está acontecendo hoje é simples. É o mundo com medo do
das moedas fiduciárias. O que é uma moeda fiduciária, explicando para o leigo? É aquela que não tem lastro em nada, que você emite, o Banco Central emite na confiança. Antigamente, quando você emitia moeda, você tinha lastro em ouro. Era o padrão ouro. Lá no século passado, eles acabaram com isso, depois de 1971, com Nixon, ali com aquele problema todo que teve, acabou definitivamente. E aí, moeda é um pedaço de papel colorido, nada mais do que isso. E todo mundo compra dólar porque os americanos é uma economia forte. Isso é uma coisa impressionante, esse paradoxo que está acontecendo, Max, todos que estamos assistindo, é um paradoxo. É um conundrum. Por que o dólar está caindo se os Estados Unidos ainda são a principal economia do mundo? Então, existe uma descrença embutida, né, no que está acontecendo agora. A economia americana é muito forte, está crescendo, o Trump fica falando que está tudo bem, né, a bolsa lá de fora está dizendo que está tudo bem, e o pessoal está vendendo dólar? Como? De novo, não faz Lé com Cresce tudo. Professor, olhando para o Brasil, a gente acho que tem mesmo com a eleição, né? Eu até estava conversando com um amigo hoje de manhã, eu falei, cara, imagina a oposição esse ano, né? O Lula vai falar, olha, eu quero aprovar a escala 6x1, né? O cara vai falar que não. E daí o cara vai falar assim para ele, pô, mas você destruiu o país, né? A gente sabe, que a gente vê ali que estão gastando sem parar, aí ele vai falar, beleza, a bolsa está em all-time high e o dólar está na mínima desde quando, né? Então, mesmo que esse cenário, a gente tem uma eleição que, se for favorável, tipo, vamos supor que o Flávio ou o Tarcísio ganhe, né? Essas pautas vão ser difíceis de tirar da mesa, né? Só ver o que aprovaram ontem de aumento do legislativo. Olhando esse cenário, que preço que você assim acha que o mercado te chamaria atenção, né, para você tomar risco, né? Porque, que nem você falou, lá fora a gente tem também algumas coisas que chamam atenção, mas por enquanto o mercado ele não dá muita atenção, né? E geralmente quando a gente compra bolsa, eu, por exemplo, eu gosto de já ter um prêmio do meu lado, porque eu sei que pode, justamente quando a gente compra, começa a aparecer as coisas ruins, né? E daí explode alguma coisa no Japão. E se está comprado uma empresa barata, você fala, pô, o dividendo me resguarda, ou eu estou com múltiplo bom, o papel não cairia muito. Alguma coisa te chama atenção hoje na bolsa, algum setor? E que nível que você olharia a bolsa aí com mais atratividade no Brasil? Pô, Massa, bom, vocês devem ter visto, né, que saiu hoje um alerta do BOFA, do Bank of America, né, falando que, né, o mercado brasileiro está numa situação de como se fosse uma bolha, o mercado de bolsa, né? É sempre bem difícil a gente identificar bolha, porque a gente tem, como o Max falou ainda há pouco, os parâmetros tradicionais, o valuation, o PL, né? Então a gente olha e aí fala, pô, isso aqui está parecendo uma bolha, não, isso aqui está barato. Eu diria para você, respondendo você objetivamente, que essa faixa de 200 mil, né, que está aparecendo, que o mercado está querendo ir para lá, para botar no bolso, diante do que a gente tem agora, é para botar no bolso tudo, né? Eu acho que 200 mil vai estar muito, muito bem precificado, porque se for para 200 mil, agora, como o pessoal está falando aí, no final de fevereiro, meados de março, você já ir praticamente para onde eu acho que o mercado iria, né, numa vitória de alguém que fosse nesta linha de um fiscal um pouco melhor. A gente também nem pode garantir, não é, Márcia, que se eventualmente o Flávio ou qualquer outro que esteja no campo da direita, a gente nem pode assegurar que faria um ajuste fiscal para 2027.
né? Não é tão simples de fazer. Até imaginando que o pessoal mais liberal, né, o Paulo Guedes da vida, eu acho que vai ser muito difícil, por exemplo, eu acho que o Paulo não aceitaria voltar para o governo. O que eu temo é que está entrando muita gente na Bolsa agora, né, no fear of missing out. O pessoal que está começando a comprar nessa faixa. Então, por exemplo, o cara que comprou ontem, chegou uma hora hoje no pregão que ele já estava tomando 5.000 pontos na lata. Hoje. Teve um momento lá que o mercado estava com quase 5.000 pontos de queda. Isso não é pouco. Né? E aí, aquela história, o que o cara vai fazer? Ele vai comprar, vai fazer preço médio. Eu estava fora, é buy opportunity. Caiu, é buy opportunity. E aí a gente sabe onde isso vai dar. O final disso a gente sabe, é triste. Eu imagino que o preço justo, pelos meus modelos, é entre 172 e 175, com o que a gente tem hoje, entre 172 e 175. Eu acho que é para aí que deveria convergir numa situação normal, se não tivesse esse volume. Porque esse volume que entrou, Massa, agora, em 20, 30 dias, era o volume que eu esperava para até consolidar a ideia da eleição. Entrou algo que eu imaginava que ia levar 6 meses para entrar, entrou em menos de um mês. Então, isso efetivamente fez preço extraordinário, como a gente viu. Mas eu acho que se confirmar aí o que esse pessoal está dizendo, né, que vai para 200 mil aí daqui a um mês, já vai estar em 200 mil, eu botaria tudo no bolso, tudo. E para te falar a verdade, hoje eu não tenho mais nada de bolsa. Né, eu zerei toda a minha posição de bolsa, porque eu acho que o preço está bem precificado, está por aí. Boa, legal. Bom, professor, e complementando essa pergunta, acho isso interessante, você não tem nada de bolsa, mas o que você diria, o que é um ativo indispensável, o que você acha assimétrico, que faz sentido ter, uma composição de ativo, tem alguma coisa em específico hoje que você acha mais interessante? Se é ter caixa mesmo, pós-fixado, NTNB, enfim, alguma coisa fora? Eu hoje, para ser franco com você, eu acho que o que está mais dando sopa aí como a gente falou ainda agora, as Bs, né, com esse prêmio que está aí, eu acho que vale a pena, porque tem muita convicção que o juro vai cair. Não vai despencar, mas vai cair, e a B ela tende a fechar. Tem uns prés ainda que estão aí a 13,5, que eu acho também que pode ser, mas o prêmio na B tá mais convidativo. O cenário de bolsa, ele é favorável para as empresas que se favorecem com a queda de juro. Só que, primeiro, muito já foi, né? E também não é um cenário de juro desabando. Você viu, vocês devem ter visto, é óbvio, o mercado estressou porque falaram que o Haddad indicou lá o Guilherme Melo, que é o ótimo economista, que é o dele lá, né, a indicação. Aí o mercado estressou. Mas por que o cara estressou? O mercado estressou porque porque ele é do lado da MMT. Olha, já cansei de escrever artigos sobre MMT. Eu escrevi um artigo até a 4 mãos lá com o professor Cristiano Arrigoni, que você conhece, lá do IBMEC, a gente já escreveu sobre isso. E tem esse povo aí do MMT, que gosta de MMT, e isso me assusta, e assusta o mercado também. Professor, só uma correção aqui que eu faço para você. O mercado tentou estressar, o gringo não deixou.
Isso, mas é isso que eu estou dizendo. Agora, olha só, o que está, né, vocês dois e quem nos assiste estão acompanhando, o gringo está comprando, quem é que está vendendo? Porque para alguém estar comprando, alguém está vendendo, né, amigo? Lembra aquela aula lá, é bolsa, tem opiniões contrastantes, senão é bolsa de Minas Gerais, né? Quando tinha bolsa de Minas Gerais, minha família toda é mineira, né? E aí eu brincava lá com o pessoal, né? Tocava o sino, abria lá, aí o sujeito falava, eu compro, aí o cara, uai, se esse cara compra, por que eu vou vender? Aí ninguém vendia, aí daqui a pouco eu vendo, uai, se esse cara vende, por que eu compro? Aí não tem negócio, né? O que está acontecendo é o seguinte, se o gringo está comprando, alguém está vendendo. Quem está vendendo? Quem está vendendo é o local. E por que o local está vendendo? Porque, eventualmente, ele está fazendo essa conta que eu estou fazendo, que está bem precificado, né? E que sabe que lá na frente, provavelmente, a eleição vai fazer preço. Eu não sei se a queda de hoje já teve alguma influência dessa pesquisa que saiu hoje. Porque, eu repito, essa pesquisa que saiu hoje mostra lá um crescimento importante do Flávio, mas o Lula está na frente, ainda em todos os cenários. Mas aí é aquilo que você falou, não tem importância, o Lula vai ganhar e o gringo não quer saber de eleição, né? Vamos comprar, porque se for o Lula tá bom, se for o Flávio tá bom. Gringos falando isso já. Acho que um foi o Morgan, tiveram 2 sell-side gringos falando isso já, que teria upside em 2 cenários, né? Acho que um foi o Morgan, eu não lembro se o outro foi o Boffa, mas foram 2 gringos que falaram isso, né? Que não importava. Então, mas se não importa, tá tudo bem. Então, eu estou vivendo num país, sinceramente, eu estou vivendo num país que é cor-de-rosa, é o país deles, porque a gente aqui, que, né, eu com 62 anos, 38 de experiência, eu não consigo admitir, acreditar que nós vamos ter um país com este cenário fiscal que a gente vive e que isso seja consistente ao longo do tempo. Né? O mundo está cobrando isso. Se você olha o fiscal do mundo hoje, está todo mundo cobrando. A gente estava falando disso aqui ainda agora. E o Brasil vai passar incólume disso tudo? Por quê? Porque a gente vai ganhar a Copa do Mundo esse ano e aí está tudo certo? Nem acredito nisso. Boa, professor. Muito obrigado. Você tem mais alguma coisa, Massa? Não. Ficou bem claro. Foi uma aula. Da minha parte, também acho que é isso. Só um último comentário, professor. Você falou de inflação, né? É curioso mesmo, né? Porque assim, a inflação melhorou, né? Claro. Mas a gente sabe que a inflação de serviços não está tão boa, a dispersão está alta. Quando a dispersão está alta, no fim das contas, a inflação pode voltar rápido, né? A gente teve o dólar ajudou muito, com mérito ou sem mérito ajudou muito, mas assim, inflação de alimentos no low, né? Parece até mais provável, não sei como é seu modelo, né? Eu acho que o modelo, como tem o juro, ele até coloca a inflação caindo, né? Mas meu palpitômetro aqui, né? É que a gente está muito mais perto de um low de inflação do que da ancoragem, né? Max, você está certíssimo. De novo, você teve bom professor. O que está acontecendo? O dólar, ele ajuda por causa das commodities, bate em alimento. Beleza. Só que tem o seguinte, quanto foi a inflação de serviço no ano passado? 6. Qual é a meta? É 3. A inflação de serviço está o dobro. Ah, mas não. Olha para o mercado de trabalho. Né? Diga-se de passagem. Isso. Não, por quê? Porque quando você olha para o mercado de trabalho, a gente está com o mercado de trabalho extremamente apertado. E a inflação de serviço, aulinha. Inflação de serviço é umbilicalmente ligada ao mercado de trabalho. Então o mercado de trabalho está porrando, a inflação de serviço não vai cair. Por isso eu digo, se esse dólar, por qualquer razão, qualquer uma, não continuar caindo lá para o número lá que o pessoal está falando lá, 4,80, 4,50, sei lá quanto a inflação vai voltar. Então, não tem como o Banco Central desmoronar
essa Selic? Ele vai fazer o ajuste, né? Na minha cabeça, ele vai lá para 12 ou 12,5 para ir acompanhando, vai ficar data dependent direto. Mas, de novo, com o fiscal frouxo do jeito que está, é muito difícil dessa inflação convergir de fato para o centro da meta. Pode acontecer? Tudo pode, mas é muito difícil, porque com o fiscal frouxo, né, de novo, dizer que você tem 0,1 de déficit, né, quando na verdade está rodando 0,6, 0,7. Meu número esse ano é de déficit de 0,6. Então, mais uma vez, de déficit primário é 0,6. Tá. Né? Então, assim, chegar e roubar a linha lá do Excel, tira essa linha aqui que ela não é boa, tira essa que não é boa, tira essa que não é boa, é isso aí. Então, vamos ser todos felizes, porque vamos roubar a linha aqui. Só que aí o que eu faço com um cara que eu tenho que pagar lá, que eu faço o quê? É difícil. Exatamente. É isso. Professor, chegamos ao final. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. É sempre importante. O pessoal elogiou aqui nos comentários. E só temos a agradecer. Agradeço. Eu que agradeço, mano. Sempre um prazer estar aqui com você, com o Márcio, com todos que estamos assistindo. Eu vou mandar seu artigo para o pessoal que você falou hoje. Vou mandar no canal. Isso, faça isso, porque é aquela história. A gente que é professor, né? A gente tem muita dificuldade às vezes, porque o fundamento ele se descola em determinados momentos do que o mercado está fazendo. E a gente precisa, como professor, como mais velho, cabelo branco, a gente precisa trazer um pouco a realidade. Não é que a gente está sendo pessimista, está jogando contra, que nada. Eu sou um cara otimista, eu sou professor, estou com a juventude, eu adoro a juventude, estou na sala de aula porque eu gosto da juventude. Eu não sou pessimista. Quando as pessoas falam que eu sou pessimista, eu dou gargalhada. Porque eu estou todo dia em sala de aula, como é que eu posso ser pessimista? O cara que é pessimista que não acredita na juventude não faz o menor sentido, pô. Não estou maluco ainda, pelo menos. Então, assim, é só uma questão de realidade, da gente acreditar naquilo que é a ciência, né? A gente estudou durante 150 anos para que pudéssemos explicar uma ciência que é muito complexa. E aí vem uma meia dúzia e diz o seguinte, olha, não é nada disso, mudou, aí eu chego e vamos lá, vamos escrever, pelo menos para ficar com a minha consciência tranquila. Legal. Obrigado, hein, professor? Foi bem legal o bate-papo. É sempre um prazer. Quando chamar, é um prazer estar aqui. Show. Boa noite. Valeu. Boa noite, Valeu, professor. pessoal. Valeu, Márcio. Valeu, Marcos. Abração.